Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô de novo tossindo, me recuperando aí. Ontem tava brabo, hoje tô tossindo um pouco menos, mas se eu tossei no vídeo aí, me perdoe. Estamos aí para mais um review, né? E vamos falar aqui, vamos mostrar um pouco aqui desta obra interessante aqui, o Evangelho de Marcos, comentário de Hernando Dias Lopes, né? Uma obra que está na segunda edição, ampliada e revisada, editora Ragnos, né? Eu estou comprando assim de forma separada, né? 640 páginas. Devagarinho a gente vai completando, né? A coleção. Vamos mostrar para você aqui alguns detalhes interessantes. Para você que está chegando aí no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Anderson Porto. Estamos aí compartilhando conhecimento e estamos juntos. Peço a você que compartilhe também este vídeo aí nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, onde envie para uma pessoa que você sabe que tem interesse, dê seu like, comente, para ajudar a engajar o canal. Vamos chegar aí, quem sabe aí, antes de junho do ano que vem, 2023, chegar a 10 mil inscritos para a glória de Deus, tá certo? E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, da família Point, aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se, você poderá estar apoiando esse canal mensalmente, a partir de R$5 somente. R$5 você não faz nem mais lanche, né? 5, 10, 15 dentro das suas posses, ajuda esse canal. A sua ajuda lá no Apoia-se permite que eu adquira, né, obras e divulgue mais obras aqui no nosso canal. Você nos ajuda aí a honrar os compromissos aí, tá certo? E o que eu digo para você? Você vai ver um valor, né, estabelecido lá no Apoia-se, lá na plataforma. Quando você clicar lá, quando nós batemos aquela meta lá financeira, nós vamos colocar você no grupo, né, do WhatsApp, tá certo? Ou melhor, melhor dizendo, quando batemos a meta financeira, que você vai ver lá na plataforma, vamos começar a sortear livros de teologia mensalmente para os apoiadores, tá certo? Então vamos logo que interessa. Temos aqui o capítulo 1º. Deixa eu ver aqui algo interessante, se tem alguma coisa interessante aqui. É só um prefácio pequenininho, aí já vai direto ao capítulo 1º. Eu separei aqui, ó, as boas novas do Evangelho de Cristo. Marcos é considerado um dos evangelhos sinóticos. O termo sinótico vem de duas palavras gregas, cujo significado é ver conjuntamente. Dessa maneira, Mateus, Marcos e Lucas tratam basicamente dos mesmos aspectos da vida e ministério de Cristo. Dos evangelhos sinóticos, Marcos é o mais breve. O Evangelho de Marcos é geralmente considerado o primeiro evangelho que foi escrito, diz Darrell Bock. Embora esse fato não tenha um consenso unânime, a maioria dos estudiosos crê que Marcos foi escrito antes dos outros evangelhos. J. Vernon McKee defende a tese de que Marcos foi escrito por volta do ano 63 da era cristã. Essa questão de data é complicada, né? Cada um traz uma data diferente, né? Ó, dos 661 versículos de Marcos, Mateus reproduz 606. Há apenas 55 versículos de Marcos que não se encontram em Mateus, mas Lucas utiliza 31 destes. Aqui o autor do Evangelho, duas coisas me chamam a atenção. A primeira, a identidade de Marcos descrita nas Escrituras. O nome completo do autor desse Evangelho é João Marcos, sendo que João é o seu nome hebraico e Marcos é o seu nome romano. Temos várias informações importantes sobre esse personagem nas Escrituras, né? Muito bem. Ele vai mostrando aqui as menções a João Marcos ao longo do Novo Testamento. Beleza, o que mais? Data e local em que o Evangelho foi escrito. Robert Gundry afirma que Marcos foi o primeiro Evangelho a ser escrito. Não existe um consenso unânime acerca da data de sua redação. Entretanto, ele deve ter sido escrito entre 55 e 70. É isso aí. Dentro dessa possibilidade, não tem como cravar uma data precisa, né? Ou seja, antes da destruição de Jerusalém, no ano 70, uma vez que ele não faz qualquer menção desse fato predito por Jesus. Jerusalém foi destruída pelo exército romano sob liderança de Tito depois de 143 dias de cerco. Durante essa batalha, 600 mil judeus foram mortos e milhares levados cativos. Irineu e outros pais da igreja defendem a tese de que Marcos foi escrito depois do martírio de Pedro e Paulo. Contudo, essa posição contraria a tese de alguns estudiosos que afirmam que Marcos foi o primeiro evangelho que foi escrito, sendo a fonte primária dos demais. Questão de data,
ano, né? Foi escrito, a redação, esse é pano para manga. Temas polêmicos. Para quem Marcos escreveu o Evangelho, o consenso geral entre os estudiosos é que Marcos foi escrito de Roma para os cristãos que viviam em Roma. Segundo William Hendrickson, Marcos foi escrito para satisfazer o pedido urgente do povo de Roma por um resumo dos ensinos de Pedro. As evidências podem ser destacadas como segue. Em primeiro lugar, Marcos enfatiza mais a obra de Cristo que os seus ensinos. Warren Wiersbe diz que o fato de Marcos ter escrito com os romanos em mente ajuda-nos a entender seu estilo e abordagem. Tá vendo? Você pode parar o vídeo aí para ler mais detalhes. Marcos só tem 2 discursos. Um é sobre as parábolas do reino e o outro é escatológico, lá Marcos 13. Há muitos milagres combinados com sumários de cura. Essas unidades compreendem um terço do Evangelho e quase metade dos primeiros 10 capítulos. Tá vendo? Interessante. Situação de Roma no século I. Aqui, ó. Quando o imperador Augusto morreu no ano 14 depois de Cristo, Roma era uma cidade esplêndida. Ela chegou a gabar-se que tinha herdado uma cidade de barro e feito uma cidade de mármore. A capital do império tinha cerca de 1 milhão de habitantes e hospedava várias culturas, povos e religiões. O porto de Roma, Ostia, tornou-se o centro do comércio mundial. Havia uma riqueza extensiva na cidade de Roma. Construções monumentais eram erguidas e o luxo dos ricos era exorbitante. Ao mesmo tempo, havia também uma extrema pobreza e miséria. As características distintivas do Evangelho. Beleza, vamos para o comentário em si, né? Vou mostrar aqui, ó, capítulo 2, aí ele vai comentar o capítulo 1. Mas veja só, eu quero mostrar para vocês aqui a bibliografia, os autores que ele utiliza, ó, que ele consulta lá. William Barclay, editora La Aurora, Buenos Aires, uma obra que está em espanhol, ó. Derry Bock, Jesus segundo as Escrituras, uma obra recente da Shed Publicações. Vernon McGee, J. Vernon McGee, Marcos, olha lá, Mark, Thomas Nelson Publishing, ou seja, uma obra que ele consultou em inglês de 91, que ele repete também William Barclay. Everett Harrison, Introdução ao Novo Testamento, ou seja, uma obra aí em espanhol. Veja que interessante. Bruce Barton, Application Bible and Commentary, de Marcos, Tyndale House Publishing, uma obra que está em inglês. Ó. Veja quanta coisa em inglês que ainda não foi traduzida para o português. Donald Guthrie, New Testament Tradition, outra obra em inglês. Ó. William Hendrickson, olha lá, Marcos, editora Cultura Cristã, o vermelhinho, todo mundo conhece, né? Aqui, Adolf Paul, Evangelho de Marcos, editora Evangelho de Esperança, o comentário do Peixinho, que ele consulta também como fonte bibliográfica. Eusebius, Ecclesiastical History. Eusebius, Ecclesiastical History, 3, página 39. História eclesiástica, tem em português, né? Várias editoras publicam. Não sei por que ele consultou em inglês, mas enfim. Bruce Barton, novamente. Robert Grundy, Panorama do Novo Testamento, isso aqui em português, edição de Vida Nova. Contra as heresias, né? É obra de Irineu, da Paulus. Everett Harrison, Introduction ao Novo Testamento. Mais uma obra em espanhol. Tá vendo? Que Warren Wiersbe. É uma obra de 87. Be diligent. Seja diligente. Be, né? Be diligent. Graham Theophry, Jesus, The Miracle Work, Jesus e suas obras miraculosas, um estudo histórico e teológico, está em inglês, hein? Illinois, interessante, né? Muito bem, essa é a galera que ele consulta. Capítulo 1, aqui o evangelista Marcos indica o Evangelho de Cristo apresentando vários testemunhos que legitimaram seu ministério. O próprio Marcos foi a primeira testemunha. Depois ele cita o testemunho dos profetas de João Batista, bem como o testemunho do Pai e do Espírito Santo. Ela é legitimado pelas Escrituras. A legitimidade do ministério de Cristo é atestada pelas Escrituras de 3 formas. Em primeiro lugar, a vinda de Cristo foi prometida pelo próprio Deus. Capítulo 1, versículo 2.
que a vinda de Cristo não foi um acidente, mas um apontamento. Adolf Paul disse que aonde Jesus chegava, o Antigo Testamento vinha com ele, pois quem não conhece o Antigo Testamento não pode conhecer Jesus completamente. John Charles Reel afirma que o Evangelho de Cristo é o cumprimento das Escrituras. Eu gosto assim da forma como ele aborda. Ele consulta aí teólogos de alto nível, né, para poder se basear nos seus comentários. Jesus não entrou no mundo por acaso, nem de modo próprio. Sua vinda foi prometida, profetizada e preparada. Jesus foi prometido desde os tempos eternos. Ele foi anunciado no Éden. Os patriarcas falaram dele, todos os profetas apontaram para ele, o Antigo Testamento anuncia a sua vinda, enfim. Você pode dar parar o vídeo para ler mais um pouco. Certo? Aqui, em terceiro lugar, a vinda de Cristo foi profetizada por Malaquias. Marcos cita Isaías, mas menciona em primeiro lugar a profecia dada por Malaquias. Eis que envio diante de tua face o meu mensageiro, qual preparará o teu caminho. Embora Marcos faça citação de dois profetas, ele menciona apenas Isaías, o mais popular dos dois. Ó, essa profecia foi anunciada 400 antes de Cristo. Legitimado pelo precursor. Rapaz, tá bravo, mas tô tomando um xarope, fiquem tranquilos. Ó. A voz que clama no deserto, João 3, João Batista, embora seja da classe sacerdotal, um levita, foi chamado por Deus para ser profeta. Ele não prega no templo, nem nas praças da cidade santa para a elite judaica. Ele prega no deserto da Judéia, as terras ruins e ondulosas localizadas entre as montanhas e o Mar Morto. Ele não é um eco, é uma voz. Ele é a boca de Deus. Uau! Show, né? Muito legal, muito legal. Show de bola, show de bola. Um comentário aí sensacional. Que mais aqui? Aqui, ó. Legitimado pelo seu próprio ministério, capítulo 1, versículo 7. Em primeiro lugar, ele é poderoso. Diante de Jesus, o maior de todos os homens, sente-se indigno de desatar-lhe as correias das sandálias. Jesus tem a preeminência diante dele. Todos os joelhos se dobram no céu, na terra, debaixo da terra. João reconheceu: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Ele tem poder sobre a natureza, os demônios, a enfermidade e a morte. Ele tem toda a autoridade, todo o poder do céu e na terra. Lá ali, em segundo lugar, ele batiza com o Espírito Santo. João batizava com água, mas Jesus batiza com o Espírito Santo. A água é apenas o símbolo do Espírito. Só Jesus pode dar. Né? Jesus pode dar o Espírito Santo. Jesus é o agente do batismo com o Espírito Santo. Ele foi para o Pai para derramar o Espírito. O batismo com o Espírito Santo é visto como batismo pelo Espírito no corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios 12, 13, isso é sinal de conversão. Tem essa interpretação dada aqui por irmãos e pregadores como Hernandes Lopes, que não são pentecostais, né? Você sabe a diferença. Eu vou entrar aqui na questão. Certo? Interessante. Olha lá, o batismo foi o momento da aprovação. Quando Jesus saiu da água, o céu se abriu, o Pai falou, o Espírito Santo desceu. Ali estava a Trindade, referendando o seu ministério. O Pai afirma a sua filiação e declara que em Jesus e na sua obra tem todo o seu prazer. A pomba deu o sinal do término do julgamento após o dilúvio na época de Noé. A pomba agora dá o sinal da vinda do Espírito Santo sobre Jesus, abrindo-nos o portal da graça. Concílio de Nicéia 325 declarou que o Pai e o Filho são coiguais, coeternos e consubstanciais. Eles sempre tiveram plena comunhão na eternidade. Agora, no Conselho da Redenção, na eternidade, no Pago da Graça, o Pai envia o Filho. O Filho se dispõe a fazer-se carne, a se despojar de sua glória e assumir um corpo humano. Você pode parar o vídeo aí para ver mais detalhes. Enfim, aqui as notas, ele mostra aqui a fonte bibliográfica dele, o Wisber, Adolf Paul, William Hendricks, só fera, né? Wisber, John Charles Reel. Tá certo? É isso aí, para o vídeo não ficar longo. Termino por aqui, perdoe aí. Perdoe-me a tosse, a voz ruim, mas estou me cuidando. Deus abençoe, queridos. Compartilha aí esse vídeo aí, seja nosso apoiador. Dê o seu like. Até a próxima.